Bora lá, estamos ao vivo na nossa conta do Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial, e no nosso YouTube, Vidas e Talentos. Seja muito bem-vindo. Bora lá, estamos ao vivo na nossa conta do Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial, e no nosso canal do YouTube, Vidas e Talentos. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Tomar um copinho d'água. Bom, o negócio é o seguinte, hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comentar uma postagem que a gente tem aqui no Instagram. É uma postagem simples, mas é um conteúdo interessante que ajuda muita gente, se a pessoa seguir, né? Seguir no pé da letra, mais ou menos assim, o sentido do conteúdo. Hoje o assunto é controle dos gastos, método 50, 30, 20. O que eu estou lendo aqui para o lado? Que o meu notebook está aberto. Eu estou aqui com a postagem que a gente colocou na semana. Para quê? Para todos vocês aprenderem que a gente joga, a gente ensina conteúdo, a gente joga sementes, a gente joga conteúdo, a gente ensina conteúdo para vocês de educação financeira e planejamento financeiro. Bora lá. Seja muito bem-vindo, nós estamos no Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial, e no YouTube, no canal Vidas e Talentos. Então, o controle de gastos, quando você precisa ter gastos na sua vida financeira, porque o que acontece? Você está com uma desorganização nas suas finanças, seja você estando nas dívidas ou não. Quando você está nas dívidas é a pior situação, porque você está naquela tempestade, no caos de cobrança, de julgamento, ansiedade, aquela sensação de ansiedade e depressão, que você é conhecido como uma pessoa que não paga suas contas. Esse, em resumo, é o mundo das dívidas, o pior dos mundos. E todo mundo quer correr de lá. Para quê? Para ter uma vida mais calma, mais tranquila, com paz e tranquilidade. Então hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai ajudar aqui vocês num conteúdo que se chama Controle de Gastos, Método 50, 30, 20. Bom, esse controle de gastos, se você for seguindo e tendo consistência, a tendência é você organizar suas finanças. É um processo, né? É um caminho, uma caminhada. Nada é tão rápido, as coisas vão devagar. Então o que acontece? 50, o que significa 50? Só mais uma vez, bora lá. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você está no Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial. E também esse vídeo a gente vai colocar lá onde? No YouTube, no nosso canal Vidas e Talentos. Os 50 do controle de gastos, do método 50, 30, 20, o 50 é uma porcentagem, seria 50% do seu salário. Aquele líquido lá que sobra todo mês, depois que você é obrigado a pagar impostos, previdência e tal, não sei o que, sobra um valor. Esses gastos, 50% seriam gastos essenciais e fixos. Depois 30% seriam gastos pessoais, como por exemplo roupas, viagens, roupas, luxo supérfluo, né? Vamos dizer assim. E depois 20% seriam investimentos, pagamento de dívidas. Você já coloca no seu aplicativo que um tanto do seu salário todo mês você guarda, por exemplo. Uma aplicação forçada, é uma forma muito boa de você se pagar primeiro. Então o que acontece? A gente fez essa postagem e a gente vai comentar essa postagem hoje para vocês aqui. O que essa postagem faz? Essa postagem, ela ajuda a pessoa num caminho, num processo, ela vai seguindo a tendência dessas porcentagens, ela vai colocando as finanças dela numa organização financeira. A tendência é ela sair do endividamento, a tendência é sobrar um dinheiro para ela investir, guardar. Então vamos lá, vamos ver aqui, olha só, olha o que acontece. Quando você tem esse método
50, 30, 20, ele é um caminho, um radar, uma bússola. Você vai chamar do jeito que você quiser. Para quê? Para você ter uma vida mais equilibrada, tá? Então, é uma estratégia simplória, ela é simples. Inclusive foi uma senadora lá dos Estados Unidos que propôs esse conteúdo e tal, mas há muitos anos, isso aí não é de hoje. Isso aí não é de hoje. Isso daí é da época da educação financeira, antes de existir um planejamento financeiro mais, assim, robusto, como hoje tem. Como aqueles professores dos Estados Unidos, que inclusive tem um que é israelense, que ganharam os prêmios Nobel aí de economia e finanças nesse contexto aí, que é economia comportamental, que é o nudge. Então, esse contexto de método 50, 30, 20 é mais antigo que o contexto de economia comportamental. Então, o que acontece? O que você vai fazer? Você vai dividir a sua renda mensal em 3 categorias. 3 categorias para quê? Para ajudar suas finanças pessoais desembocarem num lugar mais equilibrado, numa condição, numa situação. Você chama como que você quiser. Então, 50%. Se você destinar 50% para as necessidades, 50% do que? Do seu salário, do que sobra, da sua renda. Aí você vai falar, não, eu sou autônomo, meu valor varia, mas você consegue mais ou menos ter uma noção do quanto você tira por mês, que tem meses altos e meses baixos, isso é normal, em todos os lugares. Os 50% são para aluguel, conta de água, luz, água, comida, transporte. São coisas do dia a dia que você não consegue ficar sem para viver. Isso é muito importante. 30% para esse negócio assim de desejo, por exemplo, entretenimento, restaurantes, comidas, hobbies, aí vai fast food, junk food, comida japonesa, esses negócios aí que o pessoal adora, delivery, né? Com um clique no celular você já chama. Melhor coisa é você tirar esse aplicativo do celular, se você quer economizar. Se você está passando por um período que exige economia, redução de gasto no seu salário. Claro que às vezes a pessoa ouve a gente falar, a pessoa tem muito recurso, às vezes dá até a risada, está falando para desaplicar o aplicativo. Não, vai desaplicar o aplicativo quem precisa. Esse aplicativo gera muito gasto. E no momento que você está de dívida, você tem que reduzir gasto. Porque você ficar nas dívidas é muito ruim. O seu nome fica negativado na praça e fica tudo mais complicado para você conseguir crédito, financiamento, para você tirar um bem, um imóvel ou qualquer outra coisa, um bem material, porque o pessoal fica com medo de entregar, de financiar para você, mesmo que você dê um sinal, porque você está aí, ó, com o seu nome aí, ó, para todo lado no cadastro lá do Serasa, apitando lá, dizendo que você está devendo, está devendo, está devendo. E o nome da pessoa, ele não estando, por exemplo, com o score muito lá embaixo, que é um valor lá de 0 a 1000, que se você estiver perto de 1000, a chance de você dar problema é quase nenhuma. E se você está com o score lá embaixo, 100, 200, a chance de você dar problema é praticamente uma certeza. E nenhum comerciante quer entregar um bem e depois a pessoa some. Não interessa o motivo. Então, todo negócio vive de lucro, de retorno. Então, o que acontece? A pessoa não pode correr risco de fazer negócio com alguém altamente, com uma probabilidade alta de dar problema no pagamento. Se fosse o inverso, se você fosse dono do comércio e você estava atendendo um cliente que tem esse problema de dívida, você também não vai querer ceder. Então, por isso que sair do mundo das dívidas e você equilibrar suas finanças, você vai ter uma vida mais confortável, que você vai chegar e você não vai ter que ter problema. Porque muita gente vive, não é só pagando à vista, muita gente vive comprando as coisas a prazo, pagando parcelado. E até em caderneta, em caderninho, aí pelo Brasil afora tem muito disso. Claro, aqui no Sudeste, mais pro Sul tem menos, mas existe muito esse negócio de caderneta e tal.
Então fica muito complicado. Então, eu vou repetir. Os 50% são para as necessidades, como água, luz e por aí vai. Os 30% é esse desejo, entretenimento, restaurante, essas coisinhas aí. E 20% seria para o futuro. Mas se você está endividado, se você conseguir ainda segurar 20%, vai ser muitas vezes para pagar suas dívidas. Às vezes até pouco. Ou, se você não tiver das dívidas, você vai precisar de uma organização financeira para fazer com que esse dinheiro seja investido, poupado, para ele lá na frente conseguir transformar em alguma coisa que te dê mais renda, como por exemplo, uma casa de aluguel, um apartamento de aluguel, um táxi, alguma coisa, um investimento que dá retorno. Então, esse método 50, 30, 20, ele é bem basicão. Mas muita gente já se livrou, já se safou das dívidas nesse método. Apesar de ele ser simplório. Então, o que acontece? Vamos falar mais algumas coisas que são algumas considerações a respeito. Como é que você vai aplicar esse método na prática? Mais ou menos, né? Aqui são sementes. Aqui não é o conteúdo todo. O conteúdo todo é no curso, com link na Eduz e pago. Mas isso é outra história, mas vamos ver. Você vai ter que calcular sua renda líquida. Você vai ter que pegar seu lerite e ver lá. Sai o imposto de renda, sai lá a previdência. Tem gente que já está pagando 14%. Você vai definir os valores para cada categoria. Você vai lá, você tem o seu montante. Não interessa se o seu montante é 2 mil ou 20 mil. Você vai ter lá os 50%, 30% e 20%, a divisão. E o que é o mais importante de tudo? Tanto na educação financeira como no planejamento financeiro. O acompanhamento. Você vai lapidando o processo. Você mesmo vai vendo que você pode colocar numa planilha ou num caderno, em colunas, e você vai ver, bom, eu pensei 50% para gastos essenciais, mas eu estou fazendo 60% ou 40%. Eu estou gastando esse negócio dos 30% de luxo, de repente você está com mais de 40%. Então você tem que diminuir um pouco. Então você coloca 50% nos essenciais, 30% no supérfluo, vamos dizer assim, e os 20%. Então você vai chegando mais próximo dessas porcentagens. Precisa ser exato? Claro que não. Não existe nada exato na vida, né? Pelo amor de Deus. Aí você vai ter que ter uma vida dinâmica. Você vai ter que ver que seus gastos vão ter que variar. Você já vai se policiando, como se fosse um caminho. Você sai um pouco, você volta e tal, e você vai vai aprendendo a se adequar a esse método. Qual é os tipos de benefícios? Você vai ter uma maior organização da sua vida, um controle maior das suas finanças, você vai ir entrando em equilíbrio com essas porcentagens, você vai conseguindo guardar algum dinheiro, você vai reduzindo as suas dívidas ou vai quitando todas, e você vai aos poucos alcançando os seus objetivos. Então o que acontece? É um método simplório, é um vídeo hoje curto, mas é um vídeo interessante. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa quer implantar algum tipo de equilíbrio e organização na sua vida financeira e não consegue, não sabe nem por onde começar. Vê um monte de gente na internet falando de finanças, educação financeira, um monte de gente vendendo um monte de curso caro, curso barato, tem de tudo aí. No YouTube também tem um monte de vídeo. Esse é um método simplório, simples, uma ideia que funciona, básica, e que se a pessoa já ir olhando e seguindo esse contexto, esse conteúdo, a pessoa vai se equilibrando nas finanças dela. É uma semente. Para quê? Para você ir se equilibrando, se organizando na sua vida. Tem coisa melhor? Tem. Tem cursos acompanhados, com acompanhamento. Mas esse aqui, ó, a nossa proposta do Instagram é essa, é passar sementes para você já ir conhecendo os conteúdos. Você pode colocar lá, método 50, 30, 20, pumba, no Google, na regra do Google e pesquisar. Quem é que inventou? Você vai ver lá, que foi uma americana lá.
uma senhora lá. Então o que você tem? Você tem que ser pé no chão, realista. Hoje você não tem muito tempo, você tem uma vida muito atarefada, você tem vários empregos, vários serviços, faz várias coisas, está com a sua desorganização financeira, às vezes nem está na dívida, mas gostaria de ter um pouco mais de organização. Então, monta uma planilha aí no Excel ou num caderno mesmo, com colunas, coloca lá o seu salário líquido, divide em 50, 30, 20, escreve embaixo o que significa cada um. Onde é que você vai ver isso? No meu post, na minha postagem de ontem, ou ver esse meu vídeo. E daí você tenta se organizar. Você vai aos poucos automatizando esses 20% para fazer investimento, ou um pouco menos, para você ter uma reserva de emergência. Porque o segredo, quando acontece o problema eventual, pumba, você tem o dinheiro para chegar lá e quitar. Entendeu? O problema, o prejuízo, o gasto. Então quebra lá uma torneira lá, você tem que comprar uma torneira ou você vai ter que fechar e não vai poder usar ali. Então você tem uma reserva de emergência, você consegue ir lá com cash, com numerário e pagar, e comprar e resolver esse seu problema. São gastos eventuais, problemas inesperados. O que você vai fazer para tentar chegar mais próximo desses 50, 30, 20? Você vai pegar e vai revisar regularmente a sua situação, as suas contas, os seus gastos. Você pode fazer isso mês a mês. Aí você vai ver, esse mês eu estava longe dos 50, 30, 20, esse mês eu estou um pouco mais perto, mas não muito, ainda falta. Aí no outro mês, você entendeu? Aí se você chegar perto dessas proporções, a tendência é você ficar com uma vida financeira mais equilibrada. Então, o método 50, 30, 20 é mais ou menos um ponto de partida para quem deseja ter um controle das suas finanças um pouco melhor, vamos dizer. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje, essa é a nossa mensagem de hoje. Você está aí nas dívidas? Vê esse método. Método bem basicão, mas funciona. Quem segue, funciona. Seguir direitinho, funciona. Lembrar, 50% para as 50% para as necessidades básicas, 30% supérfluo e todas aquelas porcaria que a pessoa compra que às vezes nem usa, o além do necessário, que é o supérfluo. 20% para você pagar a dívida e investimentos futuros, para você guardar, reserva, investimento. E coloca numa coisa segura, né? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. O nosso conteúdo de hoje simples, basicão. E nós estamos aí, ó. A nossa postagem, eu vou abrir aqui minha postagem. Tá aqui, ó. Controle de gastos, método 50, 30, 20. Se você olhar aqui, ó, você pega aqui facinho aqui o espírito do contexto do negócio. Depois é só seguir. Agora nós vamos aqui, ó, abrir o nosso YouTube. Nós estamos aqui, ó, com o YouTube nosso com uma cara nova, ficando com uma cara nova, melhor, mais bonita a cara dele. Então, o nosso lema aqui é: organize suas finanças e alcance um futuro financeiro mais estável através do planejamento financeiro. O planejamento financeiro é para organizar suas finanças, tirar você do mundo das dívidas e planejar suas finanças para um monte de coisa. Aí a pessoa escolhe, é o cliente que escolhe. Tem várias coisas que dá para fazer que são feitas pelos planejadores financeiros. Eu gostaria de agradecer muito a todos. Muito obrigado e boa noite.